Vamos aqui ao enredo dessa obra-prima da literatura mundial. Estou falando de 100 Anos de Solidão, publicada em 67 pelo Gabriel Garcia Marques, colombiano, e Prêmio Nobel de Literatura em 82. Alguns lembretes antes aqui, pessoal, tá? O livro tem muito enredo, quem já leu sabe, muito enredo, por isso eu já vou avisar aqui. Ele tem 20 capítulos ou 20 entradas, né, que não são numeradas, não são tituladas, certo? Mas eu vou fazer uma videoaula de cada capítulo. É um romance, o romance que faz parte do realismo mágico, em que vai acontecer exatamente algo mágico, ou seja, enredos em que situações mágicas acontecem com os personagens. Claro que isso causa estranheza, porque basicamente deforma o que a gente chama de realidade. Só que os personagens eles vão normalizando essas situações, ou seja, uma normalização do insólito, uma normalização do absurdo. E claro, eu vou comentando esses aspectos mágicos aqui no decorrer das cenas, tá? E segundo Mário Vargas Llosa, e aqui eu quero chamar a atenção, né? O Mário Vargas Llosa tem esse livro maravilhoso aqui sobre o Gabriel Garcia Marques, História de um Deicídio, tem todo um capítulo especial aqui longo sobre os 100 anos de solidão. Quero agradecer aqui minha aluna do Colégio João Paulo Higienópolis, a Maitê. Muito obrigado, Maitê, por ter me emprestado esse livro aí, tá? Maravilhoso. E segundo aqui o Mário Vargas Llosa, não são só elementos mágicos, são elementos milagrosos, mítico-lendários, mágicos e fantásticos, tá? Bom, muita coisa aqui dessa obra-prima chamada 100 Anos de Solidão foi baseada em romances e contos anteriores do próprio Gabriel Garcia Marques. Só que foram obras que não tiveram sucesso. E depois o Gabriel Garcia Marques baixa a cabeça, leva 1 ano e meio, 18 meses, para escrever 100 Anos de Solidão, mais de 1.300 folhas. Vai ser publicado em junho de 67, vira um grande sucesso, tanto que a primeira edição se esgota rapidamente, segunda, terceira, em 3 anos e meio ele vende quase 500.000 de cópias, tá? E mais um detalhe importante, né? O Mário Vargas Llosa diz que 100 Anos de Solidão é um romance total, porque descreve uma realidade, constrói um mundo fechado do nascimento até a morte, ou seja, é a história completa de um mundo autossuficiente, só que esse mundo acaba se esgotando. É um mundo que tem começo e fim, ou seja, nascimento, desenvolvimento, apogeu, decadência e morte. Acaba esgotando basicamente a esfera individual, a coletiva, a lendária, a histórica, a cotidiana e a mítica, certo? Isso estão vendo é que se trata de um romance de natureza plural, porque ele vai ser tanto tradicional quanto moderno, localista, universal, imaginário e realista. E para situar vocês, no final de cada videoaula eu vou atualizando a árvore genealógica ali, né? Enfim, vou tentar, né? Vamos ver se dá, certo? Bom, nós estamos num espaço aqui chamado Macondo, um lugar fictício, né? Típico assim do interior da Colômbia. E entre os fundadores de Macondo estão o José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã, da primeira geração, que são casados. Mas qual é o detalhe? Eles são primos. Depois a gente vai saber mais sobre essa relação, tá? Mas eles tiveram um filho na travessia até fundarem Macondo. Então essa travessia foi longa, mais de 2 anos. Eles acabaram tendo um filho nessa travessia, que é o José Arcádio. E depois, quando eles fundam Macondo, eles vão ter um outro filho, que é o primeiro nascido em Macondo, o primeiro macondino, que é o Aureliano, certo? Então, claro que a obra quebra a ordem linear, ou seja, não obedece a uma linearidade. Apresenta, vocês vão ver uma cena futura, do tipo muitos anos depois, sem explicar muito, e depois no decorrer do capítulo acaba desenvolvendo melhor essa cena. Isso aqui é um recurso que o Mário Vargas Llosa chama de capítulo que morde o próprio rabo, certo? Então a gente começa aqui com uma cena futura. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Ou seja, reparem que o romance começa citando o coronel Aureliano Buendia, que aqui a gente está no capítulo 1. E ele, enfim, daqui a pouco a gente vai ver, né? A gente vai ver o nascimento dele, porque ele vai ser o primeiro nascido em Macondo. E por muitos, ele é considerado o principal personagem do livro, tá? E um detalhe importante, né? Quando diz muitos anos depois, esse narrador aqui em terceira pessoa, ele mostra que domina toda a trajetória cronológica. É onipresente, domina presente, passado e futuro, certo? E
episódio aqui, esse capítulo, ele vai terminar por onde começa, ou seja, no final desse capítulo 1 aqui, a gente vai ver novamente essa questão do gelo, certo? Lembrando que o Mário Vargas Llosa chama de capítulo que morde o próprio rabo, tá? Aqui nós já estamos no povoado chamado Macondo, povoado fictício, criado pelo Gabriel Garcia Marques, uma aldeia que vai ter assim no início umas 20 casas de barro, de taquara, tá à margem de rio, certo? E ali, não se esqueçam, em Macondo, nesse começo de Macondo, parece que o mundo está começando do zero. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Então reparem que parece que o mundo está começando do zero mesmo, essa questão de precisar apontar, nomear, lembra muito assim a questão do Gênesis, o início de tudo, tá? E claro que vai representar bem Macondo, porque Macondo ainda não tem nenhuma história, Macondo está nascendo. Macondo vai ter futuramente a sua história, certo? E de novo, né, o Mário Vargas Llosa chama os 100 anos de solidão de romance total, porque a gente vai ver daqui a pouco o nascimento de Macondo e no final a morte de Macondo, o seu desaparecimento, tá? Funda o mundo e esgota esse mundo, tá? Claro que daqui a pouco eu vou falar mais sobre a fundação de Macondo, sobre os fundadores, principalmente no capítulo 2, tá? Porque entre eles, os fundadores, está a família Buendia, a primeira geração, o José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã, tá? Bom, a gente tem aqui sempre, pessoal, a chegada dos ciganos. Eles aparecem em Macondo todos os anos e no mês de março. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados chegava e trazia novos inventos. Ou seja, de ano em ano, chegam, trazem inventos, e detalhe, um desses inventos é mostrado. E o que, que é? É um imã. Se a gente for ver, é algo basicamente simples, certo? Mas como é um mundo tão recente, é uma novidade. E agora a gente tem o surgimento de um personagem importantíssimo para toda a obra até o final dela, que tem meio que um segredinho ali no final, né? Quem é que surge ali? Um cigano corpulento com mãos de pardal com o nome de Melquíades. E esse cigano aqui, o Melquíades, ele está ali e ele está trazendo as notícias desse mundo exterior para aquela bolha chamada Macondo, aquele povoado isolado ali, certo? E o Melquíades está mostrando o imã, está mostrando como é que ele funciona, só que o Melquíades ele gosta de fazer uma espécie assim de exagero, uma hiperpropaganda. Ele diz que o imã é a 8ª maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Então ele está sempre apresentando esses inventos com nomes exagerados, hiperbólicos. Então esse imã é a 8ª maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia, né? E claro que isso gera uma expectativa ali. E o Melquíades vai arrastando os imãs vão puxando tudo ali em Macondo, já traz um pouco dessa ideia também do mágico, né? Porque são pregos, os parafusos saindo do lugar. Então, algo dotado de um poder extraordinário, certo? E agora aparece um dos grandes também personagens da obra, um dos fundadores de Macondo, da primeira geração, que é o José Arcádio Buendia, que tem um detalhe. Ele tem uma desatada imaginação, certo? Eu quero que vocês cuidem disso aí. Como é que ele é apresentado? Como um homem de muita imaginação. Por isso, claro que ele já fica muito interessado pelos imãs. Ele acha que dá para tirar ouro da terra com os imãs, mas o que, que diz o Melquíades? Não, os imãs não servem para isso. Mas vai tirar isso da cabeça de uma pessoa com uma desatada imaginação. O José Arcádio Buendia quer porque quer os imãs, tanto que ele vai trocar alguns animais por 2 imãs, certo? E a esposa dele, uma personagem simplesmente maravilhosa, a esposa do José Arcádio Buendia, é a Úrsula Iguarã. A Úrsula diz para o marido, né, não comprar os imãs, mas vai tirar isso da cabeça dele de um cara de uma desatada imaginação, certo? O José Arcádio Buendia, então, troca os imãs ali, tenta achar ouro, claro que ele não consegue. Só consegue achar uma armadura lá do século XV, né? Bom, passa mais um ano e a gente já sabe. Em março, quem é que chega? Os ciganos voltaram. O que, que eles trazem? Óculos ao alcance e uma lupa. E trazem a última descoberta dos judeus de Amsterdã. Reparem, os inventos mudam, mas a propaganda continua sempre exagerada. Eles trazem ali um telescópio, trazem uma lupa grande, e aí aquela ideia, né, que quem quiser ver ali uma cigana bem de pertinho usando a lupa, tem que pagar para os ciganos. E o José Arcádio Buendia, que já tinha ficado no ano anterior, né, enfim, louco pelos imãs, agora está louco pela lupa. Ele quer a lupa para outra coisa, né, para ser uma arma de guerra e tudo mais. Nunca é para o que é.
Imã ele quer para achar ouro. Agora a lupa ele quer para uma arma de guerra, certo? Sempre com a imaginação além. Só que o Melquíades outra vez tratou de dissuadi-lo. Ou seja, o Melquíades vai dizer, né? Para guerra a lupa não serve, tá? O que faz o José Arcádio Buendia? Pega lá os 2 imãs que ele tinha, coloca mais um dinheiro e troca pela lupa. E para variar, a Úrsula está muito irritada, certo? Aí o José Arcádio Buendia pega a lupa, acaba testando no sol, acaba se queimando ali e tal, né? Chega a construir um quartinho no fundo da casa, só que, enfim, né? O estudo que ele está fazendo ele não dá em nada. Tanto que o Melquíades acaba devolvendo o dinheiro e pegando a lupa de volta, certo? E aí ele vai firmando, de certo modo, um interesse, uma amizade com o Melquíades. Tanto que o Melquíades deixa para ele mapas portugueses e vários instrumentos de navegação. E o José Arcádio Buendia, que construiu um quartinho para ele, né? No fundo da casa, tá sempre fechado nesse quartinho dele a estudar os mapas, tudo aquilo, né? E começou a fazer o que com a sua hiperimaginação? Navegar por mares incógnitos, visitar territórios desabitados e travar relações com seres esplêndidos sem necessidade de abandonar o seu gabinete. Ou seja, tudo isso usando muito o quê? A força da imaginação, porque lembrar, o José Arcádio Buendia tinha, conforme o texto, uma desatada imaginação, certo? E qual é a revelação que um dia ele faz? A Terra é redonda como uma laranja. Só que aí a Úrsula fica muito indignada, né, irritada. Você para com essas tuas ideias de cigano e tudo mais, né? E lembrar o José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã, eles já estão vivendo em Macondo, já têm 2 filhos. No capítulo 2 vai ser explicado toda a questão, né? Mas a gente já cai no capítulo 1, já eles em Macondo. Então reparem quem são os 2 filhos. Aureliano é o mais novo, né? É o primeiro que nasceu em Macondo, o primeiro macondino, que naquele tempo não tinha mais de 5 anos, e José Arcádio, seu irmão mais velho, aquele que foi concebido durante a travessia, certo? Bom, o povoado ali de Macondo, que é muito pequeno ainda, né? Começa a achar que o José Arcádio Buendia, a primeira geração, tá louco, certo? Passa um ano, mais uma vez os ciganos voltam, né? Só que, detalhe, o Melquíades não acha o José Arcádio Buendia louco, mas acha o contrário, acha um cara muito inteligente. Por quê? Melquíades ressaltou em público a inteligência daquele homem, José Arcádio Buendia, que, por pura especulação astronômica, construíram uma teoria já comprovada na prática, que a Terra é redonda, se bem que desconhecida até então em Macondo. Ou seja, né, quando José Arcádio Buendia diz que a Terra é redonda, mesmo que seja uma teoria já comprovada na prática, mas era desconhecida em Macondo ali, né? Mesmo assim, por pura especulação, por inteligência, ele acertou, certo? Bom, aí o Melquíades estreita amizade com ele, dá de presente um laboratório de alquimia por José Arcádio Buendia, só que o Melquíades ele envelheceu muito e de forma muito rápida, né? Por quê? Porque tá indo por tudo quanto é lugar, é um nômade, é um cigano ali, e ele acaba pegando várias doenças, tá sem dentes. Reparem, Melquíades sobreviveu à pelagra, né, que é a deficiência de vitamina B3 na Pérsia, ao escorbuto no arquipélago da Malásia, e caiu os dentes também, né, enfim, a lepra em Alexandria, ao beriberi no Japão, a peste bubônica em Madagascar, ao terremoto na Sicília e ao naufrágio no Estreito de Magalhães. Bom, então reparem que o Melquíades percorreu o mundo, pegou tudo que é doença, escapou da morte, agora está ali em Macondo, bem velho, certo? Só que o José Arcádio Buendia, ao contrário, é um cara forte, muito forte. E os dois agora, o Melquíades e o José Arcádio Buendia, estão fazendo uma grande amizade, certo? Tanto que o José Arcádio Buendia montou um laboratório ali meio tosco, meio rudimentar, né, de alquimia, começa os estudos, só que ele precisa de moedas. Por isso ele começa a adular a Úrsula, para a Úrsula desenterrar a herança que ela tem, né? Enfim, que ela ganhou do pai, né? Enfim, o dinheiro dela. E o José Arcádio Buendia, ao mesmo tempo, ele quer se testar como alquimista. Aí ele pega algumas moedas, né, da Úrsula e joga tudo numa panela no fogo. E reparem, a preciosa herança de Úrsula ficou reduzida a um torresmo carbonizado. Ou seja, destruiu várias moedas da Úrsula ali, a alquimia dá errado, né? Enfim. A Úrsula indignada
E aí passa mais um ano, mais uma vez os ciganos voltam e a Úrsula consegue fazer toda a população ali de Macondo ficar contra os ciganos. Por quê? Porque ela está muito indignada com essas ideias exageradas do marido, que são basicamente ideias do Melquíades, né? Agora os ciganos eles trazem o quê? Trazem alguns instrumentos musicais. E o que eles vão exibir? A exibição da mais fabulosa descoberta dos nasciancenos. Bom, e aí qual é a novidade, né? Quem pagasse, claro, né? Tudo por dinheiro ali, né? Enfim, ia ver o Melquíades mudado, porque o Melquíades agora está mais jovem, ele está com dentes novos, mas detalhe, ele botou uma dentadura. Só que, de novo, né? Como o imã ali é uma coisa que ninguém sabe, a dentadura também ninguém sabe. O Melquíades tira a dentadura, mostra para todo mundo ali em Macondo e coloca a dentadura de volta. O que todo mundo pensa sem saber que é uma dentadura, né? Todo mundo acha que ele tirou a arcada dentária de verdade, porque não sabem o que é uma dentadura. Tanto que o próprio José Arcádio fica fascinado, meu Deus, o que é isso, né? Só que o Melquíades, que é amigo dele, diz, não são dentes de verdade, isso aqui se chama dentadura, tá? Bom, mas todas essas novidades acabam espantando até a Úrsula, porque o que a Úrsula se queixa, reparem, né? Do outro lado do rio, existe todo tipo de aparelho mágico, enquanto nós, aqui em Macondo, continuamos vivendo como os burros, certo? Bom, a gente fica sabendo que existem animais que são proibidos em Macondo, são galos de briga. Depois a gente vai saber por que os galos de briga são proibidos, principalmente no capítulo 2, tá? E aqui um pouquinho mais da Úrsula, né? Uma mulher sempre ativa, reparem. Ativa, miúda, severa, aquela mulher de nervos inquebrantáveis, a quem em nenhum momento da vida se ouviu cantar, parecia estar em todas as partes onipresente, certo? Como é que é o José Arcádio? Também era o homem mais empreendedor ali. Determinara de tal modo a posição das casas que a partir de cada uma se podia chegar ao rio e se abastecer de água com o mesmo esforço. E traçar as ruas com tanta habilidade que nenhuma casa recebia mais sol que a outra na hora do calor. Bom, lembrando, né, que no começo de Macondo, o pessoal tá vindo ali, o José Arcádio Buendia, a Úrsula, mais alguns amigos, enfim, né? Tinha só umas 20 casas. Só que agora a gente tem um salto populacional. Dentro de poucos anos, Macondo se tornou uma aldeia mais organizada e laboriosa, com 300 habitantes. Reparem que a gente está no primeiro capítulo e a gente tem esses saltos temporais, certo? E uma curiosidade, ó, ninguém tinha mais de 30 anos e onde ninguém ainda havia morrido. Ou seja, é uma aldeia jovem ainda, feliz, ninguém morreu ainda, não há cemitério. Ainda não há cemitério, tá? Bom, e no começo ainda da fundação de Macondo, o que fez o José Arcádio Buendia? Ele fez várias gaiolas, prendeu basicamente todos os pássaros, juntou todos os pássaros e eles juntos cantam de uma forma muito bonita e tudo mais, né? O concerto de tantos pássaros diferentes chegou a ser tão aturdidor e é tão alto o som dos pássaros ali que os ciganos conseguiram chegar pela primeira vez em Macondo. Por quê? Porque ouviram esse som, né? Foram orientados exatamente pelo canto dos pássaros, né? Porque sempre lembrando onde é que está Macondo, uma aldeia perdida no marasmo do pântano, ou seja, né, uma bolha ali, um povoado isolado do mundo, né? Bom, aqui a gente tem uma mudança no José Arcádio Buendia. Reparem, de empreendedor e limpo, José Arcádio Buendia se converteu num homem de ar vadio. Porque antes, lembrando, ele era muito ativo, empreendedor, colaborava com todo mundo ali em Macondo, dá conselho para todo mundo, como se planta, como se cria animais, como se cria até filhos. Mas agora reparem que ele é um homem de ar vadio, porque ele ficou, né, mais curioso com essas invenções do mundo, com a ideia de que fora de Macondo tem coisas maravilhosas, tá? E também ele ficou muito abalado com aquilo que a Úrsula tinha dito ali, né? Reparem que a Úrsula tinha dito, né? Pô, enquanto nós continuamos aqui vivendo como os burros, certo? E o que ele fez? O José Arcádio Buendia, ele pediu a participação de todos, não tem muitos habitantes ainda, né? Mas já foi para 300 ali, todos, digamos, basicamente homens ali, né? Para abrir uma picada que pusesse Macondo em contato com os grandes inventos, tá? Reparem que eles não estão conhecendo nada de geografia ali. Só que ele vê que Macondo é cercada, né, por uma serra densa que não dá para penetrar assim. E do outro lado da serra, a antiga cidade de Rioacha, de onde é que eles vieram, né?
onde viveu o avô dele, né, o que tinha um nome igual também. E essa cidade de Rioacha, essa serra aí, é de onde vieram a Úrsula, o José Arcádio Buendia, mas isso a gente vai saber melhor no capítulo 2, certo? Bom, agora a gente está sabendo mais como é que foi a fundação de Macondo. Na sua juventude, atravessaram a serra procurando uma saída para o mar e ao fim de 26 meses desistiram da empresa e fundaram Macondo para não ter que empreender o caminho de volta. Bom, o que a gente tem que cuidar aqui, né, pessoal? Lá no capítulo 2 a gente vai saber que o José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã, mais amigos, enfim, vão empreender uma travessia de 26 meses. Tudo é muito exagerado, muito hiperbólico para dar essa questão, né, dessa coisa mais mágica. Então, uma das principais figuras de linguagem usada aqui no 100 Anos de Solidão é sempre o exagero, a hipérbole. Imagina, 2 anos e 2 meses tu fazendo uma travessia. Tanto que nessa travessia vai ser concebido o José Arcádio. E aí, para não ter que empreender o caminho de volta, ou seja, voltar mais 2 anos e 2 meses, eles acabaram fundando Macondo, certo? Bom, e no redor de Macondo tem um pantanal, tem água, tem charco e tudo mais, né? E aí, claro, o José Arcádio Buendia pegou alguns homens que acompanharam ele na fundação de Macondo e vão tentar abrir caminho agora. Eles vão penetrando pela mata, enfim. Só que chega uma hora que a coisa é tão densa, a vegetação assim é tão fechada que eles não conseguem nem ver o sol. Porque para eles o que é? Um paraíso de umidade e silêncio. E vão avançando, enfim, acabam saindo dali, acham até um galeão espanhol, né? E o que fica? O José Arcádio Buendia fica empolgado, né? O achado do galeão era indício de proximidade do mar. Bom, só que o José Arcádio Buendia grita, né? Macondo está cercado de água por todos os lados. E eles acabam voltando, né, sem ter achado esse caminho de comunicação com outros lugares, e para eles a impressão é que Macondo é cercado por água, né, algo assim peninsular, certo? E aí a Úrsula está ali se queixando, né, que os habitantes vão ficar, de novo, né, em Macondo ali como burros, certo? E aí o José Arcádio Buendia está com um pensamento diferente. Ele não quer... ele quer mudar Macondo para outro lugar. Só que aí a Úrsula fica muito irritada. Imagina, né? Já fizeram uma travessia de 2 anos e 2 meses, 26 meses. E agora o marido tá com essa imaginação enfim, né? De mudar Macondo para outro lugar. E aí a Úrsula fica irritada, começa a botar pilha nas outras mulheres, né? Enfim, para não deixar os homens saírem de novo. E dá certo. E aí o José Arcádio Buendia, vendo que os outros não querem sair dali, ele então quer que a família dele vá sozinha. Só que a Úrsula, de novo, né, irritada. A Úrsula diz, nós não iremos, ficaremos aqui porque aqui tivemos um filho, que é o Aureliano, certo? O primeiro Macondino. Só que aí o José Arcádio Buendia, ele replica dizendo o quê, né? Que eles não têm ainda nenhum morto. A gente não é de um lugar enquanto não tem um morto enterrado nele. Só que aí o que acontece, a Úrsula já dá no meio dele. Se é preciso que eu morra para que vocês fiquem aqui, eu morro. Outro detalhe, pessoal. Tem muita narração no livro. Poucos diálogos, mas os diálogos matam a pau. São pontuais, são muito bons. São, sabe, de ênfase, incisivos, matam a pau. Então a Úrsula aqui está decidida a ficar em Macondo, certo? E claro que ela começa a se queixar que o José Arcádio Buendia, por causa dessas coisas de alquimista e tudo mais, as ideias de Melquíades, ele abandonou os filhos. Você por aí com essas novidades malucas, você deveria se ocupar dos seus filhos, José Arcádio e Aureliano, tá? E aí daqui a pouco o José Arcádio Buendia, ele cai na realidade, ele vê que realmente tem que ficar mais com os filhos, largar um pouco essa imaginação, essa fantasia, né? E se ocupar mais da realidade. José Arcádio, o mais velho dos meninos, havia completado 14 anos. Reparem que a gente já tem um salto temporal aqui, né? Tinha a cabeça quadrada, o cabelo hirsuto e o gênio voluntarioso do pai. Mesma força física do pai, mas não tem a mesma imaginação do pai, tá? José Arcádio foi concebido e dado à luz durante a penosa travessia da serra de 26 meses, antes da fundação de Macondo, e seus pais deram graças aos céus ao comprovar que não tinha nenhum órgão de animal. Bom, depois a gente vai saber porque essa preocupação dos pais, né, e esse alívio pelo fato do filho não ter nenhuma parte animal, porque no próximo capítulo, capítulo 2, a gente vai saber que o José Arcádio Buendia,
e a Úrsula Iguarã são primos. E já havia um antecedente na família, porque uma tia da Úrsula foi casada com um tio do José Arcádio Buendia e eles tiveram um filho que nasceu com um rabo de porco. Então, por isso a preocupação do José Arcádio Buendia e da Úrsula quando nasceu o José Arcádio e nasceu normal, sem parte alguma de animal, certo? Já o Aureliano é o primeiro ser humano que nasceu em Macondo, o primeiro macondino, ia fazer 6 anos em março. Era silencioso e retraído, tinha chorado no ventre da mãe. Aqui, para quem está lendo aí Ponciá Vicêncio, lembra Ponciá, que chorou também no ventre da mãe, né? Bom, aí o Aureliano, lembrando, o Aureliano depois vai virar o Coronel Aureliano Buendia, talvez o grande personagem da obra, tá? O José Arcádio Buendia mostra para os filhos ali os mapas, começa a ensinar eles a ler, a escrever, a fazer contas, né? E reparem que agora a gente vai ter mais uma cena futura nesse vai e vem do livro, porque voltam os ciganos, apregoando a última e assombrosa descoberta dos sábios de Mênfis. Só que agora não eram os mesmos ciganos, eram ciganos novos. E eles trazem músicas, trazem animais mágicos ali, né? E o José Arcádio Buendia quer saber onde é que está o Melquíades, que é o grande amigo dele, né? E aqui a gente tem algo já milagroso, porque o José Arcádio Buendia procura o Melquíades, só quem é que ele acha? Um armênio taciturno que anunciava em castelhano um xarope para se fazer invisível. E aí o José Arcádio Buendia pergunta para esse armênio, né, tipo, onde é que está o Melquíades? E aí esse armênio, ele toma um gole desse xarope e ele acaba se transformando tipo numa poça de alcatrão ali. Fica invisível, mas ainda responde, né? Ó, o Melquíades morreu. Bom, aí o José Arcádio Buendia fica muito mal com a notícia, certo? Porque ele era grande amigo do Melquíades. E aí acabam confirmando, né, que Melquíades tinha sucumbido às febres nas dunas de Singapura e o seu corpo tinha sido jogado no lugar mais profundo do mar de Java. Bom, aqui, para encerrar o capítulo então, né, os filhos do José Arcádio Buendia, o José Arcádio Aureliano, não estão nem aí para a morte do Melquíades, porque eles querem ver as novidades. E aí o José Arcádio Buendia leva os filhos, né, os dois, para ver as novidades dos ciganos, ali, leva até uma barraca, e ele paga dinheiro para ver a descoberta dos ciganos. E adivinha qual é a descoberta? Um enorme bloco transparente. E claro que é um bloco de gelo, pessoal. Só que os filhos nunca viram, estão ali esperando uma explicação. E o que o José Arcádio Buendia, já com aquela desatada imaginação, diz, né? É o maior diamante do mundo. E aí um cigano diz, não, é gelo. E claro que o José Arcádio Buendia aqui dá a entender que não sabe o que é gelo, tá? E o José Arcádio Buendia já fica com aquela imaginação curiosa, ele quer pôr a mão no gelo, mas não deixam dali, só se ele pagasse mais dinheiro para isso. O José Arcádio Buendia paga, coloca a mão no gelo, está fascinado, né? Ele chega a pagar para os filhos colocarem a mão no gelo. José Arcádio, enquanto o coração crescia de medo e de júbilo ao contato do mistério, José Arcádio negou-se a tocá-lo, certo? Já o Aureliano pôs a mão e retirou-a no ato. E aí naquele momento o José Arcádio parece que está enfeitiçado, tanto que ele paga mais ainda para deixar a mão no bloco de gelo. E o que ele diz para encerrar o capítulo? Este é o grande invento do nosso tempo. Ou seja, ele está fascinado com o quê? Com o gelo, assim como ficou fascinado com o imã, né? E depois a gente vai saber também porque ele está tão fascinado com o gelo, né? Mas lembrar, né, pessoal, o capítulo é circular, ele termina por onde começa, ou seja, no começo a gente tem uma transição para o futuro, depois a gente entra numa transição para um passado mais remoto, depois mais ainda que ela tem aquela trajetória linear, depois segue até finalizar com o que estava no começo, tá? Lembrando, o Mário Vargas Llosa chama de capítulo que morde o próprio rabo. E aqui a gente tem só esse primeiro esboço aqui da árvore genealógica da família, né? A gente tem a primeira geração dos Buendia, o José Arcádio Buendia e a Úrsula Iguarã, casados, são primos, não se esqueçam, né? Tiveram, por enquanto, 2 filhos, o José Arcádio, nascido e concebido durante a penosa travessia de 26 meses até fundar em Macondo, e você tem o Aureliano, que é o primeiro ser humano nascido em Macondo, tá? Mas reparem aqui, temos uma tendência já, né? A repetição não é só dos nomes, pessoal, mas a gente vai ver várias situações se repetindo dentro do chamado do mito do eterno retorno, certo? Até o próximo capítulo.